E o governo federal não conseguiu chegar a um consenso com a Frente Parlamentar da Agropecuária sobre o projeto que trata da renegociação das dívidas rurais. Assunto bastante intenso, e extenso também. E quem nos traz mais informações é a Cris Norberto, que está com a gente ao vivo em Brasília. Porque, Cris, o governo aposta numa medida provisória nesse momento? Boa tarde. Isso mesmo, Estevão. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Inclusive, aqui há poucos momentos de conversar aqui contigo ao vivo, eu estava justamente conversando com uma fonte para poder entender um pouquinho mais sobre essa nova proposta do governo. Para a gente dar uma contextualizada rápida, é um projeto que vem sendo trabalhado pelo Congresso há bastante tempo, que esse ano ganhou mais tração ainda, Teve aquele projeto que foi aprovado no Senado Federal, muitas reuniões entre o governo e os senadores, Essa proposta que foi relatada pelo senador Renan Calheiros, mas com todo o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, justamente para que os agricultores, os pecuaristas que estão endividados possam acessar os recursos das taxas equalizadas ali do Plano Safra, porque afinal de contas estão negativados. Para a gente ter uma ideia do tamanho dessas dívidas, eles chamam de dívidas estressadas, que são justamente as dívidas que têm problemas ali, que estão inadimplentes, que estão atrasadas, enfim, que vão entrar nessa renegociação, são cerca de 300 bilhões de reais. Então, eles têm essa expectativa de que essas dívidas sejam renegociadas. No entanto, a adesão ela pode ser muito menor, segundo os técnicos do próprio Congresso Nacional, que estimam ali em torno de 100 bilhões de reais em renegociações de dívidas ao longo do período da proposta, que são 13 anos. O maior impasse entre o governo e a bancada ruralista é justamente sobre a equalização da taxa de juros, porque afinal de contas esse é um valor que sairia dos cofres públicos. O governo enxerga isso, inclusive, como uma pauta que pode prejudicar bastante, especialmente no ano eleitoral. Já os congressistas dizem que entregaram ali todos os tipos possíveis de fundos, de financiamento, para que isso não atingisse o fiscal do governo. Essa proposta, como eu estava dizendo, ela tinha sido analisada no Senado Federal, voltou para a Câmara dos Deputados, onde ela iniciou, ela prevê ali o uso do Fundo Social do Pré-Sal como recursos para poder fazer essas renegociações, mas também dá ao governo a autorização para que possam ser utilizados outros fundos, como os fundos regionais, por exemplo, que seriam ali, por exemplo, alguma sobra ou algum superávit desses fundos constitucionais poderiam ser utilizados, então, para poder fazer essa renegociação das dívidas. O governo diz que as taxas de juros que foram aprovadas para fazer essas renegociações, e aqui a gente não está falando só de grandes produtores, mas também de pequenos, apesar deles serem menores nessa fatia toda, eles também estão incluídos, abarcados aí nessa proposta. Essas taxas de juros, elas variam ali entre 3,5% e 7,5%. O governo diz que com essa taxa de juros em 13 anos, pode haver um desembolso ali dos cofres públicos de cerca de 140 bilhões de reais. A área técnica do Congresso Nacional rechaça esse cálculo, eles dizem que eles não conseguem encontrar esse cálculo e dizem que ao longo dos 13 anos esse custo seria de 65 bilhões de reais e sendo compensado então por todas as fontes que eles indicaram ali naquela proposta. Hoje então, depois que essa proposta foi apresentada, voltou para a Câmara dos Deputados, existe então esse debate sobre o que o presidente da Câmara dos Deputados vai fazer, o deputado Hugo Mota, o que ele vai fazer. Hoje de manhã era para ter sido a reunião entre Hugo Mota, junto com os parlamentares. Hugo Mota não esteve, mas os outros parlamentares estiveram e falaram que a proposta do governo não abarca tudo o que eles precisam, porque o governo propõe, então, uma nova medida provisória com taxas de juros mais altas e também restringindo um pouco mais o alcance dessa medida apenas a produtores que tiveram perdas climáticas, o que a FPA discorda.